Jesus Cristo. Um privilégio a gente poder retornar aqui, né? É a graça de Deus nos permitindo isso. E ouvir o testemunho, né? Que Deus está respondendo às orações, né? E Deus quer que nós creiamos assim. Também peço oração pelo irmão Stephenson, né? É o caso como do irmão Charlie, né? Ele trabalha por ele próprio também, né? E também deu uma cara do serviço dele, né? Trabalha com coisa de blindex, né? Isso. Faz essas malandras de vidro, né? Trabalha com coisa de banheiro. E ele falou que deu uma queda lá nos trabalhos dele, ele depende também. Mas ele crê que Deus vai abrir as portas para ele, né? Nós acabamos de ouvir o testemunho do irmão Charles que Deus. Né? Então vamos orar pelo nosso irmão, que ele depende disso para sustentar a família, né? Até disse para ele, que ele passasse para nós, assim, o trabalho dele, um cartão, alguma coisa para a gente poder divulgar, né? Já que ele trabalha muito bem, nós vimos lá, entendeu? Então, só que é lá em Volta Redonda, ele trabalha só naquele local. Mas como ele disse que pode vir para o Rio de Janeiro também, então a gente pode divulgar, né? Se for a vontade de Deus, ele pode começar, né, a trabalhar aqui. Mas vamos orar por ele, né? Para ver que Deus começa a responder as orações. Você tem que, quando você falar com Deus, não fala assim, porque o irmão Charles disse que vamos orar, o irmão Luiz Carlos, o irmão Mário. Você deve falar com Deus com segurança, você está falando com Deus vivo, né? E com Deus que move, só que ele precisa que você creia. E quando você for falar com Deus, você conversa com Deus mesmo. Pondo essa situação, como o Charles colocou, né? Você vai orar por uma mãe que está doente e tem filhos enfermos, uma família esperando por uma mãe, um marido, seja como for. E você conversa com Deus e diz para ele, Senhor, é uma mãe, tem crianças dependendo dela, o marido espera por ela. O que será dessas crianças? Deus quer que você converse, então você entra na causa, né? Com amor. E o profeta disse que era o que fazia dele ter a vitória, era isso, ele amava, até para expulsar o demônio ele usava o amor. Não amava o demônio, mas a pessoa que estava endemoniada. Aí se compadecia dela, porque o demônio tinha que sair, né? Então a oração com amor é muito importante. Eu gostaria que os irmãos pudessem ver para mim aí. Eu queria ver a mensagem, só que eu não encontrei nesse aplicativo aqui. Talvez vocês encontrem no outro. Eu encontrei o selo de Deus, mas não é a que eu queria ler. A que eu queria ler era o selo de Deus de fevereiro de 61. Se vocês acharem para mim, esse aplicativo aqui eu não encontrei. Não sei se eu achei selo de Deus, mas não é essa, né? Porque tem mensagem com o mesmo título pregado em outros anos e tudo mais. Não. Então, se acharem, depois me passem, por favor. Selo de Deus de fevereiro de 61. É o selo de Deus ou o selo de Deus? O selo. Eu acho que pode ser isso, né? Selo ou selo, né? Porque eu botei o selo, então eu não achei. Tem o selo de Deus de 54, né? Só tem essa, né? E se botar selo de Deus, de repente pode ser essa, não, talvez que eu não. Pode ser isso aí. Bom, vamos ficar de pé para orarmos. Tem algum pedido de oração novo aqui, Luiz Carlos? Não, só isso mesmo. Então vamos orar então pelo irmão Steph, a irmã lá tem um pedido, não tem? Pastor, o senhor lembra daquela minha irmã de São Paulo que ela veio, né? Uma que ela veio que o senhor orou com ela? Lembro. Que ela está muito mal. Muito mal. Só depende mesmo agora só de Deus. Vamos orar. Vamos ficar em pé então, vamos orar por ela, pelo irmão Steph, que o Deus que respondeu o irmão Charles, respondeu ao nosso irmão também, porque a situação deles é parecida, vocês dois dependem de serviço próprio, né? São autônomos, então se Deus não enviar, abrir as portas, aí vocês têm suas dívidas, né? Como ele tem lá também, né? Tudo, né? Normal, como nós temos, só que nós, como trabalhamos para a empresa, então você tem ali seu dinheiro certo, né? Quando o governo não depende do movimento, mas Deus é Deus, né? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus,
pela resposta do Senhor dada ao teu servo. Senhor, que com menos de uma semana, Senhor, aí está, alguns dias, e ele já tem, olha quantas portas já se abriu. E eu creio que o Senhor vai enviar mais para ele, Senhor. Que o Senhor abençoe o teu servo cada vez mais, primeiro sua vida espiritual e sua família também, para a vida espiritual, e também sua vida física, pois ele depende de estar bem para o seu trabalho. E que o Senhor opere em todas essas áreas dele, de sua família. Agora, ó Deus, nosso outro irmão Stefan, pede oração, porque deu uma caída, Senhor. As pessoas pararam de pedir a ele para que fizesse o trabalho, assim por diante, mas o Senhor é Deus para mover ali também, Senhor. E ele, como irmão Charles, testemunhar que as portas se abriram. Senhor, atende o irmão Stefan, ele depende, Senhor, por tua misericórdia, nós oramos. Ele depende de sua família, seus filhinhos, seus compromissos, o Senhor sabe como que é. Agora também oramos, ó Deus, pela essa senhora que está ali no estado, como disse a irmã, que se o Senhor não se intervir, Pai, não haverá jeito. Mas o Senhor é Deus, Pai. Quando o Senhor quer mover num caso, ainda que a morte já tenha chegado, resolvido, seja a parte dela, feito o que ela tinha que fazer. Mas quando Deus chega, Senhor, o Senhor desfaz tudo. Pois até a morte, por ter passado sobre o corpo de Lázaro, e deixou ele ali, ele estava já fedendo e tudo mais, mas quando o Senhor chegou e chamou Lázaro de volta, ele teve que voltar, Senhor. Mesmo porque o Senhor disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Isso quer dizer, o Senhor tem o domínio de tudo, Senhor. Ninguém morre, nada pode suceder sem o consentimento de Deus. Assim, toma em tuas mãos, Senhor. E juntamente com esses pedidos, peço que o Senhor tenha misericórdia dela, e com todos os demais pedidos, Senhor, que o Senhor abençoe também a irmã Beatriz, que se encontra sentindo-se mal, que ela creia, Pai, ela olhe para o Calvário, Senhor, e que o poder da palavra venha sobre a sua vida. Amém. E lhe dê saúde. Ó Senhor, a saúde e a cura está em todos os nossos cultos, e a palavra pregada, Senhor, quando são curados até, Pai, sem mesmo ver a oração, a imposição de mão, eles são curados, porque nós cremos na cura divina e os sinais estão no nosso meio. Ó Pai, o poder da palavra tem agido. Obrigado por tudo. Continue conosco. Abençoa-nos mais uma vez nessa noite, segundo a tua misericórdia. Continue conosco e com todos os teus servos nesta hora. Aqueles que puderam estar aqui, por tua graça vieram, Pai, e aqueles que não puderam, mas queriam estar aqui. Que o Senhor os abençoe. Obrigado, nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmão, aproveitar que estamos de pé, irmão, eu pensei no seguinte. No domingo nós comentamos sobre, pela graça de Deus, sobre a imagem da besta, né, e o sinal que será colocado, que vai ser exigido numa adoração, né? Todos terão que ter o sinal da besta na mão ou na testa, né? Agora, mas foi muito corrido, né? Foi muito corrido, então a gente teve que, fica-se um pouco incompleto, assim. Então eu pensei em comentar um pouquinho, se Deus permitir, um pouco mais sobre isso aqui na Escritura, para nos dar um melhor entendimento, se assim for a vontade de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 7, depois nós vamos ler o capítulo 14, mas isso. Vamos ler o 7, logo após podemos sentar, depois vamos ler o 14. Todos encontraram, né? 7 do 1, vamos ler só até o 3. Mais um assunto aqui escriturístico falando sobre selo, né? O sinal, né? E um assunto falando sobre a testa, para que vocês compreendam, nós, mais ainda pela graça de Deus, o que significa isso? O sinal na mão ou na testa, né? E a gente traz esse pensamento de que haverá uma marca na testa das pessoas, na mão das pessoas, né? Quando a marca da besta foi implantada e assim e tudo mais. Só que a gente tem que se aprofundar nesse assunto, porque na verdade nós estamos vivendo nesses dias. Então isso não é um assunto para... Isso foi um assunto lá atrás, para anos lá na frente. Agora não se trata mais disso.
Nós não estamos no tempo de pregar algo aqui e dizer, irmão, lá na frente, tá? Essas profecias vão acontecer. Você vê que Paulo, falando com a igreja, ele dizia, ó, não se desespere, não se precipite nisso. Ou seja, não se engane acerca disso. A vinda de Cristo será precedida pela apostasia, a vinda do homem do pecado. Então não se mova do vosso entendimento. Calma aí, é isso que ele estava dizendo. É porque Paulo, como profeta, estava vendo tempo e estação das coisas, né? Que Deus tem tempo e tem estação. Tem tempo para aquilo. E como Deus obedece seus tempos e estações, ele não vai adiantar, né? E às vezes nós, se formos com a mente carnal, a gente quer adiantar ou troca a estação. E trocar a estação para o cumprimento da palavra traz uma confusão. É igual deslocar a palavra. Você deslocar a palavra, você traz uma confusão, né? Então, agora, só que nós estamos no tempo de não há profecias pela frente. O que está pela frente para a igreja, na verdade, já está em processo, é o arrebatamento, é a tribulação, né? Primeiro arrebatamento, a tribulação, de que não é para a igreja, ela sai de cena, é o milênio. Aí sim, aí tem essas profecias. Mas a igreja tem que estar bem atenta da profecia que está acontecendo agora. O que é que está sucedendo agora? Tanto na igreja, na noiva, né, como no mundo, né? Agora o assunto do mundo é só como um sinal para nós podermos identificar que hora nós estamos. Aí a gente tem que saber então o que Deus estaria fazendo no meio da igreja, né? Porque nós vimos lá no domingo, Tessalonicenses 2, que Paulo disse que há um que o detém, detendo, quer dizer, essa manifestação do homem do pecado, até que do meio ele seja tirado. Então está sendo detido. Então algo está sucedendo no meio da igreja. Então vamos ver aqui rapidinho para vocês verem o que Deus está falando sobre esses israelitas. Israelitas fiéis são salvos de perigo iminente. E olha aí, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz ao 4º anjo, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Amém? Senhor, mais uma vez te damos graça e rogamos que o Senhor venha tomar esse culto em tuas mãos, Pai. E que o Senhor venha pregar para nós, para mim e para os teus servos. Porque o que nós podemos fazer, Senhor? Nossa mente é tão débil que ela nem mesmo pode se parar para ler a Bíblia. Se não fosse uma intervenção de Deus, nosso espírito ali atrás, tão rebelde, que Deus precisou nos dar um espírito novo, um coração novo, e assim por diante, para a gente ouvir essas sagradas escrituras, lê-la, quantos bilhões de pessoas, Senhor, se falar em ler a Bíblia para ela sente-se até mal. Nós estávamos assim antes. Então Deus moveu em nossas vidas, e estamos chegando a um nível, ou seja, a uma perfeição, Senhor, onde aqueles que são predestinados de Deus se tornarão a própria palavra nesse dia. Assim, Senhor, fala conosco e abre nosso entendimento para compreender as Escrituras. E que nós saiamos daqui, cada culto que o Senhor nos permitir vir por sua graça, cada culto mais preparado para essa grande hora do arrebatamento. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Sentados, irmão. Então aí, o sinal, mais uma vez, lá, capítulo 13, que nós lemos aqui, você viu que no versículo 16 de Apocalipse 13, disse, faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Agora preste bem atenção, aqui é o diabo, tá? De novo o assunto da testa, um sinal na testa. Aqui nós encontramos que foi parado os ventos, sabe? Quer dizer, os ventos das guerras, né? Você sabe que Deus tinha que assinalar os seus servos. E nós já passou, a Terra já passou, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Se não houvesse uma intervenção de Deus, né, então exterminaria tudo. Aqueles espíritos que vieram causando tudo isso, então exterminaria tudo. Então, haviam os servos para serem assinalados. Encontrou? Vai mais no aplicativo, Analisa?
Ah, tá. Oi? No Google. Ah, no Google, tá, muito obrigado. Ela encontrou no Google, tá? Essa é a mensagem. A gente já vai ler. Tá? Então, aí preste atenção. Então, a gente está aqui. Vamos ver se a gente consegue resumir. A igreja tem que estar bem consciente. A gente está dentro de acontecimento e evento que você precisa estar atento, porque a Bíblia não falha, vai acontecer exatamente como ela disse. Então, pelo que nós vimos no domingo, rapidamente, então o que? Vai haver uma adoração, ó. Deixa eu voltar aqui. Em Apocalipse capítulo 13, disse que versículo 15, foi-lhe concedido que desse a Espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Nós sabemos que essa imagem da besta é a união de igrejas, né? O Concílio Mundial de Igreja. Então, uma união, um grande sistema, que já há uma grande união, né? Mas aqui está dizendo que ele ganhou o Espírito, e então é essa imagem, a coisa está nessa imagem, e quem está fazendo isso, quem é responsável por isso, é a besta que subiu da terra, que está em Apocalipse 13, ali é o cordeiro, semelhante ao cordeiro, já é identificado pela Escritura, que a semelhança de um cordeiro é porque é uma nação que teve seus princípios num berço evangélico, vamos dizer assim, nasceu num berço evangélico, seus primeiros presidentes eram evangélicos e tudo mais e tal. Então a gente sabe que é os Estados Unidos, né? Todos conhecem a história dos Estados Unidos, como os presidentes, como Abraham Lincoln, outros mais, lá no início eram evangélicos. E grande movimento evangélico teve lá, como lá na Rua Azusa, né? O derramamento do Espírito Santo, os missionários que saíram dos Estados Unidos, vieram inclusive aqui para o Brasil também, fundaram as igrejas, assim por diante. Então, é uma nação evangélica. Por isso, agora, o que a Bíblia faz? Ela pega os símbolos, de uma forma simbólica, e fala que esse cordeiro que levanta da terra, que tem 2 chifres, né? Tinha 2 poderes que a nação tem lá, né? O poder bélico que eles têm, né? Político, e o poder também religioso. Então diz que, mais fala que esse cordeiro fala depois como dragão. Olha a associação dela. Então ele diz que ela cria uma imagem à besta, que tinha recebido a ferida mortal e estava viva, né? Então diz, ele fala aqui, ó, e disse-lhe, e foi-lhe concedido que desse Espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então presta bem atenção, é uma adoração. Se é uma adoração, o assunto entra para o lado religioso. Então não pensa que não é a política. A política faz parte, porque quando você fala besta, você sabe que é um poder. E é um poder o quê? Quando João fala sobre esse poder, no Apocalipse 13, ele fala que quando ele levanta dentre as águas, ele levanta dentre todas as multidões, né? É igual ao Apocalipse 17, essa igreja está assentada sobre muitas águas. Então, dentre as multidões, e diz que os reis da terra, em Apocalipse 17, eles tinham confraternização com ela, ou seja, eles iam lá, né? Bebendo vinho de sua prostituição, e que os moradores da terra, as pessoas estavam embriagadas com a sua doutrina. Então logo você vai entender que a besta abrange tudo. Então aí sim, aí ela entra numa esfera política também. Mas você não pode dizer assim, a besta é ali, aquele partido político, aquele líder político, aquela liderança política. Mas esse poder da besta, ele abrange tudo, né? Então todo domínio. Então você vê como é. Tanto é que ele está assentado o quê? Então tudo está abaixo dele. Então, o que está acontecendo? Existe uma adoração. Alguém vai adorar um animal? Não, a gente sabe que uma besta, é um tipo, né? É um poder mundial que dominará tudo. E todos que querem cultuar, fazer seus cultos, ter suas igrejas, ter suas credenciais e tudo mais, eles têm que entrar para essa confederação, aceitando essas normas e tudo mais para poder cultuar. Por exemplo, se a gente aqui, vamos continuar cultuando, pregando a palavra, então tudo bem. Agora há uma união de igreja, há uma confederação mundial, e essa igreja tem que se filiar e se sujeitar. Então aceitar todas as normas ali. Só que esse poder da besta é um poder anticristo. Quando fala anticristo, ele é antipalavra. Então ele está contra Cristo.
porque ele nega. Tanto é que quando a Bíblia se refere à mulher que é uma igreja, o Espírito Santo, quando olha para ela, não diz que ela teve um pequeno desvio, que já seria o suficiente, né? Eva só creu no certamente não morrerá. Mas essa mulher, ela se distanciou tanto da palavra original que o Espírito, em Apocalipse 17, fala com João: te mostrarei, né, a condenação da grande prostituta e meretriz, né? Olha, veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Quer dizer, além de ser uma grande prostituta. Então, todos sabem que a prostituta ela é uma mulher. E o Espírito está dizendo que ela é prostituta, quer dizer, ela traiu a palavra, ela diz que é noiva de Jesus, mas ela traiu a palavra, e o Espírito fala mais na frente que a forma que ela trai a palavra suas abominações, né? Deu do seu vinho aos moradores da terra, os reis da terra prostituíram com ela, né? Deu do seu estímulo, então ela criou seus dogmas, seus ensinamentos, abandonou a palavra, que era o esposo, que quando ela começou, ela tinha um esposo mesmo, ela começou lá atrás, né? Inclusive por isso que fala-se que ela é a primeira, é mesmo, entre as denominações, né? Nós temos a primeira igreja de Jerusalém, mas nós tínhamos ali a igreja, que você vai ver que tem até a carta, né? Vocês podem ver a carta aos Romanos de Paulo, não tem? Veja, então, tinha uma igreja de Roma. Então, lá, aquela igreja era apostólica, sim, usando esse mesmo batismo que nós usamos, ensinamento apostólico. Mas logo, durante um tempo, os imperadores romanos expulsaram os pastores de lá, e eles ficaram anos sem poder ir lá. Então, tirou os pastores, como quebrou a espinha da igreja, né? Porque os pastores ficaram proibidos de ir lá, por causa da perseguição. Quando eles retornaram lá, alguns retornaram lá, a igreja já tinha entrado por um caminho terrível já, né? Só alguns poucos se manteram, mas aí a igreja que se apostatou, ela ganhou força, né? E você quer ver uma igreja ganhar força? É quando ela tem confraternização com a política e o Estado. Então ela alega ter força espiritual, força também do Estado, e ela abrange tudo isso como se fosse Deus. Então ela cresce, porque ela tem liberdade. Aí dá para você ver como a igreja foi crescendo, e você vê durante as eras as perseguições. E olha onde ela chegou para vamos botar assim, aquela moça que tinha começado lá em Roma, ouvindo a palavra e tudo mais. Olha como é que ela foi criou um dogma, um sistema, ela foi criando coisas absurdas, ao ponto que Lutero teve que vir com uma reforma protestante, protestar com todas aquelas teses, botando lá de que até que tal ponto ela chegou, né? E você pensa que esse domínio é pequeno? É que no período aí para trás, aí, se você acompanhar a história da igreja, não era caso de você perseguir a igreja, não. Discordar da igreja, milhões foram mortos, só em não concordar com o que ela estava dizendo. E ela teve influência até na ciência, né? Vocês sabem, acho que teve um moço aí que foi falar que a terra não era, parece que a terra era redonda, quadrada, ela discordou da igreja, né? Quase que ele foi para o fogo, né? Como diz lá o pastor. O pastor Febrônio, quase que foi para o fogo porque ele discordou. Agora você vê até onde ela estava. Mas, irmão, olha o nosso país. Olha por onde vieram os colonizadores. O que eles vêm trazendo atrás? Suas religiões. Eles vão entrando e já olha o poder da religião. E vai botando a religião vamos conquistar aquela tribo indígena, vamos montar uma religião dentro dela. Olha ela aí. O domínio, irmão. Um domínio geral. Olha, e você e eu só estamos livres porque Jesus nos libertou. Se a palavra não chega para nós estávamos aqui. Nós estávamos presos aqui dentro. E sabe o que significa? Isso parece ser tão bonzinho, mas é aí que está o perigo. Isso parece ser tão bonzinho, mas sabe o que significa? Morte espiritual. E morte espiritual é a pior coisa que tem, irmão. Você não se compara com a morte física. Um cristão pode ter problema físico, doença, seja lá o que for, pode morrer de uma enfermidade, mas a morte espiritual, a pessoa está bem, continua trabalhando, cuidando da sua família e tudo mais e tal, mas morte espiritual o distancia de Deus. Olha o que causou lá no Éden, morte espiritual por desobedecer a palavra. O dia que comer, morrerá. Entende?
Veja que Jesus falou para Satanás: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse poder dominou, e eles estão aí. O assunto é vasto, é muita coisa, irmão, porque essas coisas elas são eternas. Pense como é a gente do tempo, só quando o Espírito Santo vem, ele pega a palavra eterna e fala um pouco para a gente, mas você vê que a coisa vai se desenrolando, né? Se desenrolando. Esse livro é eterno, essas palavras são eternas. E o Espírito Santo é que pega ela e traz ela para nós. Quando ele traz, você vê a Bíblia diferente. Às vezes eu já li coisa na Bíblia, o capítulo ali, então eu estou lendo, aí Deus vai usar Marquinhos, Julinho, o irmão Luiz Carlos, o irmão Célio, ele disse: você abriu para mim. Mas não é porque eu tive mente para abrir ele na hora, não. A unção que estava neles, e eles pregando a palavra se abriu, está se cumprindo, igual lá em Lucas 24. O Espírito Santo vem e abre o entendimento. Ele diz: estou compreendendo a Escritura. Glória a Deus. E o Espírito Santo até ainda vem e cita para você outras Escrituras, se interagindo, né? Interligando, sem falhar. Olha que livro especial. Você está em Apocalipse, o Espírito Santo te leva em Gênesis. Olha a diferença de tempo. E autores, quem escreveu Gênesis foi Moisés. Olha Moisés para João escreveu o que Jesus mostrou a ele. Olha Moisés para Paulo. Carta de Paulo, o livro de Moisés, Êxodo, Levítico. E você vê que as coisas se juntam assim. Então você diz: aqueles homens estavam sendo usados. O autor é único, é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí vem Jesus, começa a pregar a palavra, achando que Jesus não vem, ele começa a falar em parábola. Aí a gente fica assim: poxa, pode ver que toda a pregação de Jesus, aí Jesus vai pregar para o povo, ele vinha assim, a pessoa assim, tudo reunido, vamos ouvir Jesus, uma boa mensagem aí. Aí daqui a pouco Jesus vem, chegava e: o reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Não sei o que ele está dizendo. A gente entende de semeador, mas ele semeou, jogou a semente. Umas caíram em pedras, outras caíram em espinhos, outras coisas e tal. Aí pronto, seguia ele. Parece que ele fez de propósito. Não estou entendendo muito bem essas coisas, não. Né? Não dá para entender. Mas o discípulo queria saber sobre o assunto. O discípulo, Deus gosta disso, irmão. Não é para você ter uma ideia nova, não, porque Deus não, ele revela aos pequeninos, né? Aí Jesus chamou ele e disse: olha, a semente que caiu entre pedras é aqueles que recebem a palavra ali, mas não tem raiz, vem o pássaro e leva. A semente que caiu entre espinho, você vê que tudo é a mesma semente. Recebeu com alegria, mas os cuidados sufocam, matam a semente. A outra por perseguição e tudo mais. Um dia até o discípulo chegaram a perguntar a ele: Senhor, por que tu fala para eles em parábola? Né? Aí ele disse para eles que a eles era dado entender sobre as coisas do reino de Deus. Irmão, se você não fosse um eleito para entender as coisas do reino de Deus, você não entenderia aqui nem o batismo no nome de Jesus. Deus já abriu isso para você, já mostrou o nome dele, quem ele é, mostrou uma mensagem, agora mostrando os mistérios revelados. Será que não dá para você entender que ele está dizendo que você é um eleito? Glória a Deus. Olha as mentes confusas aí, tem muita gente confusa. E vamos colocar entre parênteses, pessoas muito mais dedicadas do que a gente, muito mais estudiosas, assim. Pessoas que você, rapaz, esse homem sabe, ele lê e coisa, mas você, quando ele vai falar de coisa espiritual, ele fica assim. Você diz: Deus, eu sou um pequenininho aqui, mas eu estou conseguindo entender isso, né? E então isso é porque ele está te revelando, porque a você é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas vamos voltar aqui. Então, você encontrou que há um poder maligno que vai colocar nas pessoas, na testa delas e na mão. Agora você encontra aqui que as guerras foram paradas, esses ventos, quer dizer, até que sejam assinalados, de novo, nas testas, os servos do nosso Deus. Você, poxa, mas então tem que andar com a marca na testa. Agora observe bem. Agora vamos aqui, Apocalipse 14 aqui. É eles, aqui vai falar deles, hein? O Cordeiro e seus remidos no Monte Sião.
Preste bem atenção, Apocalipse 7 está dizendo que eles seriam assinalados. Apocalipse 14, eles já estão assinalados. Aí você vai entender que o que é esse selo. Por isso você diz que Moisés e Elias vêm para Israel e eles são assinalados. O que significa isso? Já lá na ação do diabo no mundo, na forma religiosa, criando uma imagem, uma união de igreja, façamos toda essa adoração, todos a fazer parte disso, mas o eleito não vai fazer, porque se você for observar, que João disse que os que tinham nome no livro da vida do Cordeiro não iam adorar a besta. E adorar não é que precisamente vai se dobrar o joelho diante de um poder para adorar. Não vou dobrar o joelho diante de ninguém. Não adorar a besta é, você identifica que esse sistema é anticristo, você diz, não me associo a isso. Isso é morte, e morte espiritual. Porque esse cavalo branco, esse poder que pareceu como um cavalo branco, ele vai caminhando, ele vai cavalgando, ele vai para o cavalo, ele vai para o vermelho, ele vai para o preto, depois ele vai para o amarelo, e quando ele chega no amarelo, é dado um nome a ele. E o nome que é dado a ele é morte, e o inferno o segue. Então veja bem, Deus te tirou disso. Olha o tempo que você vive, quando ele começou. João foi falando sobre ele, que Deus foi mostrando, mas nos tempos que ele estava cavalgando e trocando de poderes, nunca foi dado um nome a ele. Mas quando chegou no quarto animal, e o quarto animal que anuncia esse quarto selo, você sabe o nome do quarto animal, não sabe? Olha a gente voltando ao estudo aí de novo. Tem quarto animal. Qual o quarto animal, gente? Eu já ia falar que ele voa. Aí alguém... Águia voando. Agora você vê que esse águia é o quê? Um profeta, não é? Olha aqui, olha o nome dado aqui. Os outros não deram. Veja bem, o leão não deu, o boi não deu e o homem não deu. Mas o quarto animal deu o nome a ele. Porque a gente vive no tempo da revelação de todas as coisas. Amém? E a águia ainda está numa esfera mais alta. Ela está voando. E os outros animais andam por aqui, os tipos, né? Mas vamos aqui. Eu olhei, eis que estava o Cordeiro, 14, Apocalipse 14. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. É ou não é eles do capítulo 7? Quantos tinha lá no capítulo 7? Não era 144 mil? Agora vocês sabem quem são os 144 mil? Eu não continuei lendo lá não. Mas vocês sabem quem são eles? Não são judeus? Olha aqui, eu olhei, eles que estavam o Cordeiro sobre o monte Sião, com eles 144 mil, que em suas testas, olha aí, está prestando atenção, irmãos? Que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Amém? E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista que tocava com as suas harpas, e cantava um cântico novo diante do trono, diante dos quatro animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Olha aqui, vou falar uma coisa aqui para vocês. Quem é esse Cordeiro, irmão? Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo? Agora eu te pergunto. Foi quem que os judeus rejeitaram lá e que o Evangelho veio para nós? Não foi Jesus Cristo? Agora está dizendo que ele está com Jesus Cristo. Prestando atenção na coisa? Olha, veja bem. Eu vi, eu voltando ao... aqui já fala que é 144 mil, agora versículo 2. Eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e eu ouvi uma voz de arpista que tocava com as suas harpas. Cantava um cântico. Vou voltar ao versículo primeiro. E olhei eles que estavam o Cordeiro, então, Cordeiro o quê? Jesus, né? O Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Dá para você parar e pensar numa coisa aqui? Os 144 mil hoje, se você for lá falar de Jesus para eles não vão aceitar não, tá? Você sabia que até hoje os judeus não aceitam Cristo? Entendeu, Chato?
Vai lá, eles estão lá em Israel. Eles não vão aceitar Cristo, mas aqui está dizendo que eles estavam junto com Jesus no Monte Sião. Olha como é que a palavra é correta. Olhei eles que estavam o cordeiro sobre o Monte Sião com ele 144 mil. Que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Agora preste atenção na testa. O nome dele e de seu pai, você sabe que Jesus e o pai são o mesmo. Sabe o que quer dizer então esse sinal na testa? É entendimento. Glória a Deus. Está entendendo? Eles entenderam aqui, eles acabaram de entender que Jesus Cristo é Deus. Glória a Deus. E sabe quem trouxe isso para eles? Apocalipse 11. Quem foram os dois homens que pregaram isso para eles e eles creram que Jesus Cristo era Deus? Ou seja, que o Jeová do Velho Testamento era Jesus do Novo, que até hoje agora eles não aceitam. Se você falar, eles não aceitam. Mas vai ter dois profetas que vai pregar e eles vão entender e aceitar isso. Qual o nome deles? Moisés e Elias, entendeu? Agora, veja bem, eles vão aceitar que Jesus Cristo é Deus. E na testa deles, veja, na testa é entendimento. O nome ali não é escrito o nome do Cordeiro e o nome do seu pai, não. É que no entendimento deles, eles já estavam sabendo disso. Por exemplo, vamos ver hoje assim, na testa dos Carlos, do Daniel, do Charles, do Felipe, na testa de vocês está o quê? Está o nome do Cordeiro e do seu pai. Vocês estão assinalados na testa, no entendimento de vocês, está marcado que Deus é o único Deus. Amém. E deles não, porque a salvação veio para nós primeiro. Eles endureceram, ou seja, a salvação veio deles para nós, que o endurecimento vem em parte de Israel. Mas olha, então, você acabou de compreender que eles estavam com o mesmo entendimento. Irmão, essa mensagem que estão pregando aqui nessa noite, que os irmãos pregam, os pastores estão pregando, o irmão Charles, essa mensagem vai ser a mesma mensagem que Moisés e Elias vai pregar para eles. Glória a Deus. Lembra que irmão Brana chegou até o Egito, que alguém falou, irmão Brana, vamos lá, irmão Brana, se fizer um sinal de profeta, eles vão aceitar. Nós já mandamos a Bíblia para lá, o profeta disse, vocês vão aceitar o sinal do Messias? Então nós vamos. O que Deus falou para ele? Não pare, não vai. Ainda não é hora. Irmão, ainda não é hora, tem tempo, estação e a hora certa. Não era para o irmão Brana ir lá, mas a mensagem vai chegar para eles. Agora, se essa mensagem assinalou os 144 mil, irmão, que diante da guerra, que passaram aqui pela tribulação, sério, e agora João vê eles no Monte Sião junto com o Cordeiro, cantando até um cântico novo, então essa mensagem tem que nos assinalar nessa noite, se não tiver. Amém. Amém. Todos que ouvem essa mensagem têm que estar com o sinal marcado. Sabe por quê? Vou ver aqui se dá tempo da gente ler. Porque tem dois sinais na terra. As pessoas que recebem, a única forma em outras palavras, a única forma da pessoa não ter o sinal da besta é ter o sinal de Deus. E sabe qual é o sinal de Deus, ou o selo de Deus? É o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que receber a palavra da hora é ser selado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora eu te pergunto, como fica a nossa responsabilidade? Eu, Marquinhos, irmãos que pregam, irmão, a gente tem que se dedicar a Deus, se consagrar. Vem Marquinhos ali, estudando com os Carlos. Os Carlos, dedica-se mais, aprenda isso aqui, João, tudo mais, então, por quê? Sou um músico, se você é músico, tem que ser o melhor músico, dedica-se, aprendam, né? Não, Deus te chamou para isso, dedica-se mesmo. Então, tá certo. Agora, por exemplo, os pregadores, como a gente tem que orar, buscar a Deus e estudar para o quê? Ser direcionado por Deus, porque se você pegar, você pode pregar várias coisas aqui da Bíblia. Você pode ficar assim, levar uns cultos pregando sobre salmos, sobre vitória. Você tem tanta promessa para você falar só sobre as bênçãos de Deus, sobre a cura divina. Mas, irmãos, nós estamos numa hora tremenda. Temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. A hora é o quê? É do terceiro êxodo, é hora de saída. Só tem uma segurança para a igreja. A segurança é o quê? O sangue tem que ser aplicado. Ou seja, o sinal de Deus tem que estar em nós, porque são dois sinais que vão estar na terra. Você observou aqui que o anjo segurou o vento, né? Foi dado hora para os ventos parar, que é guerra, significa guerra, para até que seja assinalado na testa os servos do nosso Deus.
A garantia de que você e eu não teremos o sinal da besta é que Deus já te selou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Isso quer dizer, se eu rejeito o sinal do Espírito Santo, automaticamente eu terei o sinal da besta. Você diz, alguém vai estar marcando as testas de alguém, irmão, é no entendimento, mas você deva dar muito glória a Deus, se aí lá dentro da sua alma, você pode dizer, lá na sua alma, por revelação, você diz, o mundo todo, e ainda que houvesse vida em todos os planetas, pode dizer que são 3, mas a Bíblia diz que é um. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Veja, se você crê que há um só Deus, faz bem. Até os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Mas você vê o que eles fizeram? Eles sabem que há um só Deus, mas eles espalharam para as mentes que existe 3 deuses, e tratando de botar dentro do entendimento da pessoa essa crença. E Deus te libertou disso, irmão. Por isso você deve vir para cada culto cheio de alegria e de prazer. Você diz, eu carrego, o sinal de Deus está em mim, porque se não tivesse, o outro sinal seria estabelecido em você. Então, agora você não esqueça, testa é entendimento. Veja bem, é entendimento. Então, eles aqui, você vê que eles assinalados aqui, eles já estavam aceitando o Cordeiro. Como o Sérgio falou, e a igreja concorda, o Cordeiro é Cristo. Aonde você pode ver judeus com Jesus, rapaz? Cordeiro, João disse, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E tem um detalhe, olha aqui o detalhe deles aqui, ó. E olhei, eis aqui estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Que trabalho maravilhoso Moisés e Elias fizeram, né? Eles conseguiram concluir o trabalho, né? Mas o mensageiro da 7ª era da igreja também conseguiu trazer a mensagem que prepara a noiva para o rapto. A mensagem está selando a noiva. Essa mensagem depois selará os 144.000. E nós estaremos pela eternidade. Glória a Deus. Amém? E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista que tocava com as suas harpas. Cantavam como um cântico novo. Cantavam como cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres. Que parábola é essa, Senhor? A eles é falado por parábola, mas a vós não. Vocês conhecem, a voz é dada a conhecer os mistérios do reino de Deus. Que são mulheres aqui? Não são igreja? Lá onde eles estão morando em Israel, tem ou não tem muita igreja lá e muita religião? Mas aqui está dito, eles não se contaminaram, eles não aceitam. Pode ir para lá, pode evangelizar, pode pregar para eles não aceitam. Eles não se contaminaram com mulheres. E dê graças a Deus que você também não está contaminado. Não é mulher física, é doutrina de igreja, de sistema de organização. Você é separado, você é um santo do Senhor. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Veja, se a pessoa não entender, não aceitar as revelações do dia através do profeta, quer dizer, você diz, então esses rapazes, todo aquele judeu não casarão e tudo mais e tal, está falando do lado espiritual, quer dizer, eles não se contaminaram com as doutrinas, são virgens. Veja como Deus é cuidadoso. Esse sistema é tão mau e maligno, ele contamina a pessoa. É verdade. São virgens. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Você vai. Agora você prestou atenção? A noiva está ali com o Cordeiro, né? Mas vamos aqui, não vamos tocar nessa parte aqui. É muita coisa. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como premissa para Deus e para o Cordeiro. Olha aí o assunto dele e o Cordeiro de novo. Olha o Benjamim, viu? Benjamim chegou. Amém?
Mas para Benjamim estar ali, a noiva foi embora antes. E sabe quem que você é? Você faz parte da noiva. Então essa noiva está aí. Então você já acabou de ver aqui, ó. A noiva vai chegar, a noiva se aprontou. Os 144 mil também estavam lá, irmão. Está tudo certo. Só vamos esperar a hora. Amém? Irmão, você tem que entender que você faz parte de um plano tão especial, que é o plano de Deus. E você tem que levantar a sua cabeça e dizer, não, ele fez por mim. Veja, ele comprou ele, mas ali no livro de Apocalipse, comprou eles. Mas no livro de Apocalipse fala também que ele comprou homem de todas as nações, tribos, língua, né? Foram comprados. Você foi feito para Deus, rei e sacerdote. Amém? Eu vou parar aqui. Veja, tem mais coisa aqui, mas não dá tempo. Mas você vê quantas coisas preciosas. Agora deixa eu ver se eu consigo ler só o parágrafo dessa mensagem. Tânia achou no quê? No Facebook, é isso? É o parágrafo 26, 24 até o 26. Deixa eu ver aqui se está aqui. Se está pra... Ao 24 dessa mensagem, o selo de Deus, fevereiro de 61. Agora vou tomar para a base na Escritura. Primeiro vou lhe dizer que penso que a marca da besta é o que eu creio que a Escritura respalda, que é a marca da besta, que é a marca da besta. Então vou lhe dizer o que eu creio que a Escritura, letra pequenininha, respalda ser o selo de Deus. Nós sabemos que essas duas grandes coisas estão terminando rapidamente em grandes apertos, viu? O mundo está em aperto por essas duas coisas, bem agora, a marca da besta ou o selo de Deus. Alguns jogam isso para o futuro, outros dizem que isso já se tem passado, mas creio que há apenas duas respostas para isso. Isto é que o selo de Deus é o batismo do Espírito Santo, viu? Amém? A marca da besta é rejeitar isto. Oh, viu? O selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. A marca da besta é rejeitar isso. Rejeitar isso. Agora, há somente duas coisas. Vou lhe mostrar nas Escrituras. E porque agora, enquanto seguimos adiante. Agora, uma delas é lembrar que todas as pessoas na terra, nos últimos dias, serão selados com o selo de Deus ou marcado pela marca da besta. Olha aí que coisa. E ele faz que a todos ambos, pobres, grandes, né? Presos, livres, todos sobre a terra, para que receba esta marca. Aqueles que não têm o selo e cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto e quando seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Eu não vou ler, vou para o 27. Eu vou parar aqui, tá? É só para vocês saberem, porque aqui tem bastante, é muito interessante, é importante que nós saibamos disso, para saber o que está acontecendo. Mas aí vocês já deram para ver o que eu comentei aqui, por causa da hora também, comentei aqui que é a hora de aperto dos dois lados. Então, irmão, você precisa do selo de Deus na sua vida, porque os dois estão pressionando.
Mas na verdade Deus quer selar você. Mas quando a pessoa olha para o selo de Deus, a pregação da verdade, é isso que ele vai dizer, explicar aqui com detalhe. E ela rejeita a verdade, não, eu não quero. Lembra que Marquinhos já pregou aqui várias vezes sobre Tessalonicenses capítulo 2? Por rejeitar a verdade, Deus enviará a operação do erro, não está lá? Tessalonicenses? Para que creiam a mentira. Ó. Então a mentira veja bem, a atuação do diabo, para creiam a mentira. A rejeição da verdade faz eles crerem na mentira. E aquele sistema religioso que é um sistema poderoso chamado besta. Então todo esse sistema de organização que são anticristo contra a palavra, é esse sistema todos que se unirão e formarão uma imagem à besta e forçarão com que todas as pessoas no mundo adorem segundo essa confederação. E só que é um sistema anticristo e maligno. Entende? Observe bem quando Jesus vai falar do tempo do fim, veja que ele já começa dizendo: o diabo aparecerá no meu nome. Jesus disse que a aproximação dele do Espírito Santo seria de tal maneira de imitar o Espírito Santo, que se possível for, ele enganaria até os escolhidos. Mas, irmão, ele não pode trazer toda a palavra, ele traz uma parte da palavra. Então ele está cercando e está chegando essa grande hora. Mas você vai observar aqui, ó, eu vou parar com essa leitura aqui, Apocalipse 13. João viu essa adoração mundial. Olha aqui, ó, Apocalipse 13 e versículo 8. Olha aí a adoração mundial a besta, ou seja, a esse poder. E aqui ele está se referindo a essa besta, ou esse poder, e poder religioso, dominante, dominando tudo sobre a terra. E ele fala sobre essa adoração. Ó. 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Ele fala adoração a besta, quer dizer, esse poder, ou seja, se sujeitaram, ou seja, aceitaram essas normas, adoraram em nome de Deus, mas se as pessoas forem por causa disso, todo caminho, está falando de Deus, eu vou, vê o que aconteceu lá no Éden. Veja a primeira pregação do Éden. Ele não chegou e disse assim: Eva, você pode comer. Você pode tocar na árvore que está no meio do jardim, não tem problema nenhum. Certamente não morrerá. Ele não falou assim. Ele disse: o que foi que Deus disse? Deus disse que a gente não pode comer de toda a árvore, mas não pode tocar na que está no meio do jardim. E se tocar, não morrerá. Certamente morrerá. Aí ele foi assim: mas Deus, olha ele pregando de novo. Ele começou falando de Deus. Quando Eva falou da palavra, ele disse: mas Deus sabe que o dia que comer, certamente não morrerá. Deus sabe que o dia que comer, ele saberás o bem e o mal. Olha, arrazoando a palavra. E Eva deu ouvido àquele arrazoamento, aqueles argumentos, E eles vêm em nome de Deus. Veja, tentando parecer Deus, tomando o lugar de Deus. Veja, então as pessoas dizem: tem tanta forma de piedade, parece tão bonzinho, piedoso. Paulo diz: aparência de piedade, mas nega a eficácia da palavra. Satanás aparecerá no meu nome. Irmão, se na nossa testa, ou seja, se nas nossas vidas não tivesse chegado o sinal de Deus, eu e você estaríamos dentro desse sistema, engolido por ele, até defendendo. Tem gente que até morre por ele, pensando que é Deus. Lembra que a caminhada dele e até a morte de muitas pessoas, lembra que Jesus disse? Matar-se algum de vós, levarão à prisão, matarão algum de vós e cuidarão estar fazendo serviço a quem? Ao diabo? É isso que ele fala? Não é a Deus? Então são pessoas religiosas, enganadas por espírito religioso, perseguindo, matando, dizendo: estou fazendo um bem para Deus, estou acabando com esse mal. Lembra Paulo no caminho para Damasco? Ele não pegou carta para quê? Prender a igreja? Botar na prisão? Ele não estava consentindo na morte de Estevão, guardando os vestidos que estavam apedrejando? Você acha que Paulo estava fazendo aquilo de: eu sou mau mesmo? Não, Paulo estava com zelo da lei, achando que eles eram rebeldes. E saiu todo empolgado. Paulo estava muito empolgado, dizendo: mas
Estevão morreu e tudo mais e tal. Mas o irmão Branham diz que aquela morte de Estevão começou a falar no coração de Paulo. Paulo até comenta sobre a morte de Estevão em sua carta lá para frente. Mas aí ele pega a carta e vem as cartas para prender mais gente e tudo mais. E aí que ele é derrubado do cavalo. E Jesus não fala assim, Paulo, por que persegue a minha igreja? É assim que ele fala? Como é que ele fala? Por que me persegue? Aonde está ele nessa noite? Está bem aqui nessa noite, sentado, ouvindo a palavra, pregando a palavra, cantou aqui nessa noite. Deus está no seu povo, irmão. Paulo podia falar assim, eu estou perseguindo o Senhor, já acabei de dizer que o Senhor, essa luz forte aí, eu estudei pela Bíblia, e eu sei que isso aí é coluna de fogo, estava lá no deserto. Tanto é que Paulo disse assim, quem és, Senhor? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Estou imaginando, ele estava em Estevão, morrendo na pedrada, ele estava em Estevão, dando perdão para o pessoal no final, ele estava naquelas mulheres, Maria, João, ele estava, você diz, ele está no seu povo, irmão. E isso é um grande mistério que você tem que entender. Deus está no seu povo, irmão. Deus está em você, Deus está em nós. É esse Espírito que te faz querer a palavra, é o Espírito Santo. Ele se alimenta da palavra. O que está em você gosta da palavra. E da palavra do dia, da hora, irmão. Você diz, irmão, pode pregar sobre o que Lutero pregou, o Wesley pregou, Pentecostes pregou, fala sobre os dons. Isso é bom, isso é agradável. Mas essa águia do dia diz, mas irmão, tudo bem, prega sobre isso. Mas sobre isso com a revelação do dia. Nós precisamos de uma fé de arrebatamento. E esses mistérios revelados, você vê um pouquinho que nós falamos aqui, isso aqui não é só um detalhe, isso aqui eu não estou falando de mim mesmo não, dizer, irmão, veja bem, aqueles judeus, eles caminhando com o cordeiro no Monte Sião, e cantando o cântico do cordeiro, assim, nunca, irmão, nunca, veja, você vai perguntar a eles, vai lá os 144 mil, se você souber quem é eles, vai lá falar com eles, se falar sobre Jesus. Um disse para o irmão Brana, um judeu, né? Não estou dizendo dos 144 mil, mas um judeu disse, longe de Deus ter um filho, né? Que aí o profeta mostrou para ele através de Isaías que Deus faria, né? Se tornaria homem, né? Seria Emanuel. E aí ele ficou emocionado com aquilo. Mas você não convence eles. E eles estão esperando chegar o profeta. Quer dizer, eles estão nessa noite, quem sabe, pedindo, ou essa tarde chorando, pedindo, Senhor, queremos o Messias. Fala-se de Jesus, foi um homem usado, foi um profeta, tudo mais. Mas Messias não. Mas aqui eles estão juntos. E você vê que eles não deixam Jesus, para onde o cordeiro vai, eles vão junto. Aí o Espírito Santo ele diz assim, eles nem se contaminaram com mulheres. Não adianta, irmão. Pode fazer o que quiser, pode ir para várias igrejas, vai evangelista, vai qualquer um, fala com ele, pode usar o Rio Jordão para batizar a pessoa, qualquer igreja, pode dar folheto a eles lá, eles vão olhar assim, eles vão rir. Tenta ensinar para eles, Deus, são três, ele vai rir disso. Vocês querem dividir Deus em três pessoas, dar um judeu? Eles sabem bem melhor a respeito disso. Não, eu não sou contra, não entre em organização, religião muçulmana, seja o que for, eles não se contaminaram, a Bíblia diz que eles não se contaminaram, mas bem o anjo disse, parem as guerras, porque tinha aqueles judeus lá, que se a guerra fosse adiante, ia acabar com a terra toda. Porque morreu gente, você sabe, Primeira Guerra Mundial, Segunda então, morreu gente que não tem como calcular, isso sabe? Milhões de pessoas que estavam morrendo. Mas ele disse, pare a guerra, até que seja assinalado na testa e servo do nosso Deus. Tinha os judeus para ser assinalado agora na tribulação, mas tinha eu e você que tinha que chegar na terra também. Eles vão viver na terra. Então para a guerra, parou, irmão. Deus para tudo por causa do eleito. Amém? Para tudo. E por causa de você parou. Você é tão especial que você nem imagina. Então, não fique marchando sua cabeça. Não é questão de orgulho. É questão de ter revelação de quem é você. Você é um filho de Deus. Você é tão especial que Deus nem é completo sem você. E você é eterno, tá? Amém? Porque aonde você estava? Você não estava no pensamento de Deus? Você crê nisso? Amém. E Deus o que? Deus não é eterno? Então seus pensamentos são eternos também, não é? Então você é eterno. E para começar, Ele só te deu a vida eterna, o batismo com o Espírito Santo, porque você faz parte dele. Milhares de pessoas podem até receber as bênçãos do Espírito Santo.
Você tem as bênçãos e tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ter que ler a parte da ceia agora, né? Mas ele é maravilhoso. Vamos cantar um hino então para agradecer ele. Vamos ficar de pé antes de ler aqui a parte da ceia. Pense nisso, irmão. Irmão, olha como a Bíblia ficou nova. Veja bem, isso está tudo na mensagem, tá? Isso está tudo na mensagem e isso é provado. Alguém fala assim, se o profeta pregou isso, que mulheres, vê aí, muitos sabem disso, que, aquela mulher de Apocalipse 17, lá nas águas, lá, e os reis da terra se prostituindo com ela, como é que pode? Se é uma mulher, primeira mulher sentada sobre muitas águas, e água é multidão de povos, nações e línguas, está lá, né? No versículo 15 de Apocalipse 17, então se ela está dominando, e ela é uma mulher, e o Espírito Santo diz que ela é prostituta, porque ela alega ser esposa de Jesus, mas ela tem traído Jesus com seus dogmas, seus ensinamentos religiosos, mas ela veio e criou, também teve filhas com as mesmas abominações, irmão. Irmão, é a palavra pura. Aqueles nossos irmãos judeus, eles são céu, eunuco, tá? Porque você diz assim, por que Deus tem 144 mil céus? E eunuco que não se contaminaram com mulheres, onde o cordeiro vai, eles vão também. Os eunucos, sim. Você sabia, você já conhece a história de rei e rainha, eles não têm os eunucos no palácio? É ou não é? E Assuero não tinha os eunucos? Os reis têm um eunuco. Deus tem tudo certo, irmão, o plano é perfeito. Não vai falhar em nada. Fique na sua posição e você vai embora no arrebatamento. Glória a Deus por isso. Que grande batalha está havendo. Mas que arma poderosa Deus te deu. A revelação da palavra. Amém? Não é outra coisa senão a sua graça, né? Vamos cantar esse hino e logo após vamos ler a parte da ceia. Aí você já parou ali? Tá? Depois desse hino pode parar. Só pode ser sua graça, né? Depois vamos ler Coríntios 11. Quantos vão tomar ceia hoje aqui? Dani aí, Cristina vai tomar? Vai? Então a irmã Dani e a irmã Cristina. Logo após vamos ler Coríntios 11 e vamos dar ceia, né? Que a gente dá a ceia no domingo e depois na terça-feira, porque a irmã não pode estar aqui final de semana. Então a gente faz isso, né? Cuidaste de mim quando não pensava, quando não pensava, me proteger quando nem imaginava, para cumprir
louvarei para sempre. Amém. Glória a Deus por isso, né? O louvarei para sempre.